Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, a Ceará, consultor da Ecoterra Ambiental, foi diretor de resíduos sólidos da Autarquia de Regulação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos de Saneamento em Fortaleza e diretor da limpeza urbana de Fortaleza. Também foi secretário municipal de Infraestrutura e Meio Ambiente de Quixadá, no Ceará, e da Secretaria da Regional 2 de Fortaleza. É responsável pelo Plano de Gestão de Resíduos Sólidos do Ceará e do Plano Regional de Resíduos Sólidos do Ceará. Tem experiência na área da educação, com ênfase em educação, atuando principalmente nos seguintes temas: resíduos sólidos, gestão ambiental, aterros sanitários, gerenciamento dos resíduos sólidos e resíduos sólidos urbanos. Professor, seja muito bem-vindo. Fique à vontade para compartilhar, né, todo esse conhecimento com nossos alunos. Obrigado, professora. Boa tarde a todos, a todas. Obrigada também ao professor Aécio, grande irmão, porque nós nos conhecemos há muito tempo e agradeço a presença de vocês. Espero que possa agradá-los. Bom, a gente vai falar de um tema que é bem na moda na área de resíduo, que é a sustentabilidade, aqui para o centro, na consolidação de aterros sanitários consorciados. Nós temos, só segue uma tela, não é isso? Só nessa tela. Então nós temos a questão dos resíduos, é uma questão mundial, por conta do crescimento populacional. As per capita de resíduos sólidos cada vez está crescendo mais, por conta da influência do consumo, e o resíduo cresce muito mais relacionado ao consumo do que propriamente à população. Então, quando a gente calcula que quantidade de resíduos é população versus per capita, a gente tem um erro. Por que tem um erro? Porque a gente está colocando que a questão da população que influencia. A gente tem que multiplicar também por um fator econômico, e no caso o PIB talvez ajude nesse cálculo. E aí esse que é o grande problema: a população cresce, a geração de resíduo está cada vez maior em diversas regiões do mundo. Então a questão do consumismo é que influi na geração dos resíduos sólidos urbanos. Segundo o Fundo Mundial para a Natureza, os principais produtores de lixo do mundo são aqueles com poder econômico mais forte, normalmente, Estados Unidos e China. Mas países populosos vai influenciar também um pouco, apesar que é um país emergente como a Índia. Okay? Brasil e Indonésia estão em quinto colocado. E aí você tem os resíduos sólidos do mundo, você vê que as cores mais verdes é o que se gera maior per capita, e no caso, ótimo agora, a cor azul no caso da África é o continente que gera menos per capita, exatamente por conta do poder aquisitivo do povo africano. E aí você tem regiões do mundo, as quantidades de resíduos. Em termos de tipologia ou composição física do resíduo, acontece também uma propriedade em todas as regiões do planeta, inclusive nos bairros aqui de Juazeiro, Fortaleza, etc. A população mais pobre tem um percentual de fração orgânica ou fração úmida maior. Não é que o pobre desperdiça mais comida, é porque do ponto de vista comparativo com o percentual dos resíduos secos, basicamente embalagem, é pequeno, aí dispara o outro lado. Então a população mais rica gera uma quantidade maior de embalagem, resíduo seco. Não é por acaso que os catadores de rua, sabendo disso, vão procurar resíduo aonde? Nos bairros mais ricos, onde é que tem embalagem, ou no centro comercial. Então você tem essas características que são repetidas no mundo inteiro. Então desenvolver um projeto de coleta seletiva tem que levar em conta a tipologia do resíduo. O Banco Mundial, em 2022,
ele chama a atenção que os pobres, a população de baixa renda no mundo inteiro, são os que mais sofrem decorrente das poluições de um modo geral. E principalmente onde tem mais pontos de lixo ou lixões localizados. É exatamente essa população. Tá? Você pega a região do norte do Brasil, estado do Amapá, estado da Amazônia, e você tem as palafitas, lá eles chamam área de ressaca em Macapá, andei muito por lá, a população coloca o lixo dentro do rio, o rio levar. E isso porque não tem uma coleta adequada para aquele tipo, para aquela situação. O Brasil é o maior produtor de resíduos urbanos da América Latina e do Caribe. E 40% do nosso resíduo ainda é jogado literalmente fora. Aonde? Nos lixões. E aqui eu tenho que fazer uma correção, tá? Almoçando com a professora Amanda. Ainda tem municípios que chamam, eu não tenho aterro sanitário, eu tenho um aterro controlado. Não existe a palavra aterro controlado. A resolução do CONAMA, há muito tempo atrás, cortou isso. Foi um jeitinho brasileiro que deram um tempo atrás, e o município fica dizendo, ou é lixão, ou é aterro sanitário. Não existe aterro controlado. Até porque não tem controle nenhum. E isso decorre de falta de decisão política correta. Tá? Os municípios não há desculpas de não ter um aterro sanitário. Você pode ter um aterro sanitário proporcional ao seu tamanho. Existe uma norma maravilhosa da BNT, já faz um tempinho, aterro de pequeno porte, para municípios que recebem 20 toneladas a dia. 20 toneladas a dia dá mais ou menos para uma população pequena, 30 a 40 mil habitantes, e a maioria dos municípios brasileiros, então não é desculpa, porque um aterro de pequeno porte é baixo custo, praticamente sem equipamento e resolve o problema. E é um aterro sustentável. Então não é desculpa do município não ter. Aliás, os municípios, de um modo geral, não tratam bem a questão dos resíduos, principalmente na região norte e nordeste. E são ases, são craques em contratar bandas de forró fuleiragem e sertanejo fuleiragem. Mas na hora de contratar um serviço de saneamento não sabem e não querem. Não há desculpa nenhuma. Não há desculpa nenhuma deles continuarem desse jeito. Bom, no Brasil a cobertura de coleta abrange 92%, ou seja, 8% do modo geral ficam ainda nas casas ou no meio da rua. No Nordeste a situação piora, essa é a média brasileira. A gente tem mais ou menos 80% coletado, a média, e a taxa de atendimento, ou seja, 20% não são coletados. 30 milhões de toneladas de resíduos são despejados em lixões por ano no Brasil, e esse volume daria para encher 765 estádios do Maracanã, e afeta a saúde de 77,5 milhões de pessoas. O Brasil é o quarto maior produtor de resíduos plásticos do mundo. E aí esses resíduos chegam no mar, chegam nos rios, e que vocês já conhecem muito bem o que acontece com os peixes ao engolir esses microplásticos. Aqui você tem uma comparação do PIB, aquilo que eu estava falando, que quanto maior o PIB de uma região, maior a geração de resíduos. Aqui é um trabalho de 2013 ainda da Eliana Kátia, que trabalha com resíduo há muito tempo. Ela recentemente esteve em Brasília, superintendência lá do governo de Brasília, mas teve em Belo Horizonte, mostrando também a relação do PIB com o resíduo sólido. Ou seja, essa equação está muito mais relacionada à economia com a população. Eu lembro muito bem quando fui diretor da Agência Reguladora de Fortaleza, e lá nós temos um sistema muito bom de acompanhamento de quantidade de resíduo, e eu acompanhava todo dia, todo tempo, e eu cheguei em casa e disse, aperte o cinto e vamos entrar numa crise econômica.
Por que eu disse isso? Porque a per capita de resíduo de Fortaleza começou a despencar em todas as regionais. E eu comecei a ver que aquilo ali, que é ligado ao PIB, eu tinha certeza disso, e não foi 3 meses e houve uma queda brutal na economia do Brasil. Isso tudo porque ele é um indicador econômico também, a questão dos resíduos. Isso aí é a tipologia de Fortaleza, provando a questão das regiões mais pobres, e no caso a regional 1, ele tem um percentual maior de orgânico e menos de inorgânico. E na regional 2, acontece o contrário, que é a regional da Aldeota e Meireles. Isso aqui é a tipologia também, com o tempo, a cidade de São Paulo ela vem mudando. Veja que o percentual de vidro vem caindo. Eu tenho até 2000, eu tenho que atualizar essa tipologia. E o percentual de matéria orgânica ela vem caindo também, porque nós estamos cada vez botando mais embalagem fora. Esse é o Carnaval de Olinda. Olha a quantidade de plástico, PET e de latinha que os catadores, graças a Deus, recolhem. Tá? Isso aí, os desafios. Eu gosto de tirar essas fotografias, que eu vivencio essas histórias. Isso aqui é um aterro sanitário licenciado do município de Itapipoca. E que aconteceu? Um amigo, foi colega de faculdade, assumiu a prefeitura. Ele era oposição ao prefeito anterior. Esse aterro foi construído ao final da gestão anterior. O prefeito mudou de lugar. O aterro tinha sido necessário com uma área e ele locou o terreno numa área que é uma lagoa dos pescadores, na entrada de Itapipoca, pelo lado da praia. Para piorar a situação, ele botou lá um capataz para gerenciar o aterro. Ele achava que a lagoa de Chorume, a lagoa de Percolado, era célula e célula era percolado. Empurrou o lixo dentro da lagoa. Aí o carro. Até hoje, Itapipoca é um lixão, recurso federal. Essas histórias se repetem no Nordeste inteiro, gente. Tá? Falta de gerenciamento. Aí eu, como professor, vivo dizendo: toda farmácia no Brasil tem um farmacêutico de plantão, de qualquer tamanho, em qualquer lugar. E a gente anda nos municípios, não tem um engenheiro na área de saneamento. Não fala só resíduo, não. É um absurdo. Como é que a gente pode achar que um galpão de triagem continua em pé? Como é que a gente pode achar que um aterro sanitário vai ser operado adequadamente? Não vai, porque não tem um técnico. Então, isso decorre dessa desorganização e falta de um planejamento adequado das coisas. É muito bom para pegar recurso federal, mas é muito ruim de manter, de ampliar as coisas. E aí também uma falha também nós das universidades. Precisamos fazer mais pontes com o poder público, mostrando que nós temos condições de ajudar. Então, quais são os grandes desafios e proposições que nós precisamos? Isso é no Ceará e isso é também no Nordeste. Nós temos um crescimento urbano acelerado e desordenado, isso é no mundo inteiro. Nós temos um aumento de geração de resíduos urbanos e lixo lançado a céu aberto, lixões. Insuficiência, principalmente região norte e nordeste. Região sul, praticamente, estão zerando seus lixões. Está muito avançado lá. Insuficiência de distorção dos dados existentes. Ausência de métricas e indicadores. Que a minha grande paixão hoje é trabalhar com indicadores. Você não tem, você chega no município. Eu coordenei o plano de gestão do Estado do Ceará, o regional. A gente chega no município e pede dados. Aí o cara que vai te atender não é nem formado, ele é o diretor da Nutrição. Aí ele vai dizer o seguinte: doutor, aqui tem 3 caçambas que fazem 2 carradas e meia. A métrica é carrada e meia. Tá certo? Como é que você consegue botar isso no papel? Você vai ter que fazer o cálculo todinho, medir a caçamba, calcular pelo peso específico qual é a quantidade, etc. Para poder fazer. Não tem nada anotado. Não tem informação nenhuma. Não tem indicadores. Se eu não tenho indicadores, gente, eu não tenho um planejamento, não tenho um projeto
e não chega recurso, e eu não tenho monitoramento. Isso é uma coisa tão simples de fazer e que a gente precisa aprender a ter esses números. Isso é uma ausência muito grande no setor. Catadores adultos e crianças de lixões, baixa capacidade técnica dos municípios, contratação e convênio, aterros se transformam em chão, organizar melhor o Departamento de Limpeza Pública, definir um modelo tecnológico e sustentável, é isso que é a nossa palestra, definir um modelo de gestão de consórcio e trabalhar com tecnologias simplificadas, participação da sociedade civil, incentivar o mercado de reciclagem e compostagem e colocar para rodar os consórcios. Então nós temos aí muitos desafios. O Estado do Ceará está todo desenhado os consórcios, já há algum tempo, do governo anterior, do Camilo. E por que os consórcios não rodam? O que é que falta para rodar? Por qual razão não se trabalha com tecnologia simples e sustentável? E aí, de vez em quando, vem um homem na mala preta, vendendo para prefeito projetos caríssimos que a prefeitura não tem condição. Vou botar aqui um reator pirolítico para queimar teu resíduo todinho, para resolver o teu problema, não vai ter mais aterro sanitário. Ele não vai queimar matéria orgânica e entulho de conceito, vai entupir o reator pirolítico. O exercício primeiro e primário é a separação na origem. Todos os países que desenvolveram um sistema de gestão interessante, inteligente, começaram com um programa de coleta seletiva, separação da origem. Se eu não faço esse exercício, gente, não tem mágica. Não vai ser um reator pirolítico que vai resolver o problema. O reator pirolítico é um equipamento que queima, vai queimar plásticos, óleos, é maravilhoso para isso. Até resíduos de saúde, funciona muito bem. E gera até o óleo diesel. Mas se eu misturar outros resíduos, só vai entupir o equipamento, não vai funcionar. Está cheio de vendedores rodando as nossas regiões, vendendo equipamento que não vai resolver o problema. Bom, para isso a gente precisa romper a paralisia dos municípios, temos que definir rotas tecnológicas simples e seguras, ajustar a solução de coleta para o manejo diferenciado. O que é o manejo diferenciado? É quando eu segrego o resíduo na origem. Estruturar a mudança comportamental, construir e estabilizar a institucionalidade da gestão, ancorar a iniciativa de inclusão socioprodutiva na estabilidade da gestão, dar cumprimento à exigência da sustentabilidade econômica e financeira e definir o papel do Estado como indutor do avanço necessário. E aí você tem várias situações de crianças catando lixo, compactadores virando sucatas, e temos que adotar um modelo que funcione. Então vem a pergunta para vocês: o que é ser sustentável? Alguém possa me ajudar aí? O que é ser sustentável? Você é sustentável? Você se acha sustentável? Teve um aluno que me respondeu uma vez: eu acordo 6 horas da manhã e vou para a academia. Ele disse: realmente é um ser sustentável. O que é ser sustentável, gente? Pois não? Perfeito. Produzir o que há de ser consumido. Muito bom essa resposta. Tá? Separar o resíduo em casa, pelo menos o úmido do seco do rejeito. Isso é iniciar uma sustentabilidade. Aí você vê aí, isso é na leste-oeste, em Fortaleza, o cara botando aí o aparelho sanitário que ele acabou de trocar, juntamente com os pontos de lixo. Você pegar um carro e começar a fotografar, você fica doido e você vai ver isso nas nossas cidades todas. Porque o cara acha que botando ali, a prefeitura vai recolher, que vai recolher, e pronto, ali é que fosse um ponto oficial. Aliás, eu descobri com o tempo que o lixo tem alma.
tem alma, tem espírito. Descobriu, né? Realmente tem. Você tem um ponto de lixo, quando a gente chama de ponto de lixo, aquele terreno baldio, onde se coloca o lixo. Aí, eu como gestor, eu limpava aquele terreno e botava uma placa, proibido botar lixo. Aí tinha um container. Eu tirava o container. E começava um programa de educação ambiental, mas que não funcionava. O camarada continuava botando lixo no mesmo local, ele enxerga o container ali. É o espírito do lixo, está vendo a alma do lixo ali. Ele não consegue mudar o local. Ele se acostumou com aquilo ali. Gera vícios. Vou contar uma historinha, tem várias histórias. Uma historinha que aconteceu, eu estava assistindo uma palestra em Belo Horizonte, da Diana Cate, e ela estava chegando em BH e estava querendo melhorar que a população segregasse o lixo, etc. E ela viu um caminhão de coleta de lixo, uma caçamba basculante, com aquela estrutura de aço que hoje você nem tem mais, de fechar para o lixo não voar, com 2 garis em cima da caçamba. Ela ficou chateada que não pode transportar um gari em cima de uma caçamba. Mas o pior não foi isso. Tinha um chupando a laranja. O que aconteceu com o bagaço da laranja? Ele jogou fora. Ele caísse dentro com menos energia e ia para o aterro. Ele disse, como é que eu posso mudar a população se o meu gari faz isso errado? Ele mudou o nome, criou Agente Promotor de Limpeza, para começar a mudar e começar a educar os garis. Então, a questão do resíduo mexe até com a psicologia urbana também. Vocês conhecem a teoria das janelas quebradas? Alguém ouviu falar aqui? Teoria já? A teoria da janela quebrada cabe muito bem para combater os pontos de lixo. Ou seja, é uma teoria onde, contando a historinha, como você pegar na internet, é mais completo. O camarada passou em frente a um prédio, estava cheio de mato, e depois ele passou um tempo depois, estava uma janela quebrada. Um tempo depois estava tudo quebrado. Significa dizer, nessa teoria, quando você começa o caos, um problema, a tendência, se você não cuidar, é piorar. Qual é a diferença entre um quarto de um garoto e no quarto de uma garota? Não precisa dizer mais nada, né? Aonde é que está a maior bagunça normalmente? Tá certo? Vai deixando, joga a cueca, joga não sei o que, mamãe vai limpar, não sei o que, vai lá. Daqui a pouco está o caos. O da menina é bem arrumadinho, não é? Normalmente é. Então, é a teoria da janela quebrada. Vai deixando, vai acumulando. A cidade, se não houver o cuidado, funciona assim. Se eu ver uma pessoa botando lixo no canteiro central, o que é que vai acontecer? Outro vai imitar e vai colocar. A Avenida Leste-Oeste de Fortaleza, o prefeito Roberto Cláudio já tentou de tudo. Ele botou até lixeiras copiadas da Holanda, que são automáticas. Você bota o lixo ali em cima, é tipo um elevador para baixo, e o lixo fica lá escondido. Para evitar que eles colocassem os pontos de lixo. Não resolveu. Tem um hábito que está lá. É uma avenida larga. As pessoas correm risco de ser atropeladas para não botar o lixo na calçada. Está lá. Porque tinha uma empresa de coleta em Fortaleza que ela orientou que botasse o lixo no canteiro central para ele dar uma volta, para economizar o transporte. E assim ficou essa tradição. Cria nas pessoas esse tipo de situação. Então, é muito engraçado essas coisas da psicologia urbana em relação ao saneamento. A gente precisa trabalhar com esse tipo de situação. Então, esses pontos de lixo que acontecem muito é decorrente de falta de educação ambiental? É decorrente de falta de fiscalização? Com certeza. É decorrente também de programas mais inteligentes? Sim, é preciso fazer. Então, essas pessoas que moram em frente, boa parte classe média, não tem visão sustentável nenhuma. E como é que a gente muda isso? Então, aqui sustentabilidade é um conceito relacionado ao desenvolvimento sustentável, formado por de 10 estratégias e atitudes ecologicamente corretas, economicamente viáveis, socialmente justas e culturalmente diversas. Esse doidinho aí, que eu sou apaixonado por ele já morreu em 24 de maio de 2012, ele veio em Salvador, eu não assisti a palestra dele, ele é um arqueólogo
que ele fez a tese dele, caso do PhD lá nos Estados Unidos, pegando os aterros desativados e colocando máquina perfuratriz para saber o que é que tinha. Ele descobriu coisas interessantíssimas que quebrou todo o paradigma que a gente acha que a matéria orgânica, um bagaço de laranja, dentro de um aterro, se consome a cada 3 meses. Ele descobriu que tinha um espiga de milho de 20 anos e uma maçã de 10 anos, um cachorro quente de mais de 7 anos, que não houve decomposição. Por quê? Porque nós estamos aterrando lixo heterogêneo. E quem consome a matéria orgânica são as bactérias, normalmente as anaeróbias, aquela que não tem o balãozinho de oxigênio atrás. Então essas bactérias anaeróbias, o que é que acontece? Ao chegar numa apetitosa cachorro-quente, doido para comer a bichinha, o cachorro-quente está dentro de um saco plástico. Não consegue, igual cachorro de pobre na esquina vendo o galete sendo assado. Não consegue comer nunca. Ou tem óleos e outros materiais que inibem a chegada desses micro-organismos. Então a heterogeneidade do lixo faz com que as coisas não funcionem como se imaginava. E aí, daí ele encontrando no jornal, e pelo jornal ele sabia qual era a década, e escreveu um livro maravilhoso. E aí ele pegou vários profissionais, claro, muito recurso de pesquisa, né? E ele conseguiu fazer a tipologia do resíduo. Aí está aí alguns resultados que ele encontrou. E o que chama mais atenção é que ele chama que um aterro sanitário deveriam agir como composteiras, pelo menos da fração orgânica, mas na verdade atuam como mumificadores, verdadeiras múmias dentro dos nossos aterros e lixões. Bom, uma coisa bem rapidinho passar, que vocês todos sabem, a diferença entre gestão e gerenciamento e manejo, tá certo? Por isso temos o plano de gestão e o plano de gerenciamento. São 2 documentos de planejamento importantes. O gestor, aquele que toma a decisão política. Quem faz isso? Prefeituras, estados e União. De gerenciamento, qualquer gerador, shopping center, hospital, aeroporto, tem que fazer o plano de gerenciamento. Então, para ter sustentabilidade, a gente tem que pensar numa gestão participativa, compartilhada e integrada. E a gestão integrada, que dá muito a ver com o resíduo sólido, a ideia são essas aí. Eu não vou ler tudo, vou deixar essa apresentação, eu estou doido para chegar na parte de aterro. Reduzir a geração de resíduo, ampliar ao máximo a reutilização e a reciclagem. Falando nisso, a taxa de lixo, extremamente polêmico, e em Fortaleza tem a taxa de lixo. Sempre fui a favor de taxa de lixo, mas não da forma como Fortaleza aplicou. Porque a taxa de lixo de Fortaleza vai ser pago por metro quadrado de edificação. Eu moro num apartamento de 100 metros quadrados, o AS de 300, né? O apartamento dele é 300 metros quadrados. Então o que acontece? Vou pagar menos do que ele, teoricamente. Só que na minha casa tem 10 pessoas, na casa dele só tem 2. Está errado, eu devia pagar mais. Outra coisa, eu tenho um terreno baldio ou cercado, vou pagar taxa de lixo, além de área comum. E não tem nenhum incentivo de quem faz a coleta seletiva. Totalmente errado. O Japão recicla 60% de resíduo. A Alemanha e a Suíça 50%. Até porque na Alemanha e na Suíça, boa parte do resíduo é queimada para incinerar, para gerar energia e calor. Mas o potencial do alemão e do suíço é reciclar 100%. O que acontece? Tem taxa de lixo. E a maneira que eu tenho lá de reduzir a taxa do lixo é fazendo a minha coleta seletiva em casa. Levando para um ecoponto, para uma praça onde tem. Não há incentivo nenhum. Então a taxa de lixo não vai reduzir o volume de resíduo e nem incentivar a coleta seletiva. Totalmente errada a política de Fortaleza. E gerou uma polêmica e contagiou os prefeitos do interior do estado. Quem dita normalmente a política é a capital e faz com que os prefeitos não tenham coragem de colocar taxa de lixo. E tem que ter taxa de lixo, gente. Porque senão não há desculpa. Dizer, eu não tenho aterro sanitário porque não tenho dinheiro. Minha coleta... Não tem isso. A gente tem que pagar por alguma coisa. Só que um valor
proporcional daquilo que eu sou, daquilo que eu posso fazer. Todo mundo paga no Brasil tarifa de celular, e o que é tecnologia de celular. Vamos para o jogo de futebol. Quando o Ceará era bom, lotava o estádio, a gente levava o celular e não pegava. Tecnologia que não pega com o estádio lotado. E o que é isso? Uma antena só. E o que é uma coleta de resíduo? É caminhão compactador rodando para cima e para baixo, é a operação de um aterro, é um monte de tratamento e tudo mais. Então tem que ver, a gente tem que separar essas coisas. Vamos lá. Para ser sustentável, tem que organizar. Isso aqui são as fases de gerenciamento de resíduos, que vai da geração dos resíduos sólidos, coleta e transporte, processo de tratamento e destinação final, e posso chamar de disposição final, que tem uma diferençazinha da Lei 12.305. A disposição final é quando eu recebo rejeito, por isso tem a palavra aterro de rejeito. E o aterro sanitário ainda tem matéria orgânica para decompor, por exemplo, eu chamo de destino final. O que acontece? No Brasil, na maioria das nossas cidades, eu coleto tudo misturado e vou direto para um aterro ou um lixão. Tá? Um sistema linear que não funciona para nada. Eu preciso circular esses resíduos. Quem trabalha isso dentro da economia circular, e numa palavrazinha que tem, que é a logística reversa. O que é a logística reversa? Fazer com que os resíduos tenham sobrevida. Ressuscite os resíduos. Tá? A gente precisa disso para poder diminuir o volume de resíduo que vai para os aterros, aumentando a vida útil do aterro, diminuindo o custo e ao mesmo tempo aproveitando o resíduo. Para isso nós temos no Brasil excelentes leis. Tem a lei da 11.445 dos planos e a lei 12.305 de 2010 já faz um tempinho, da questão dos resíduos sólidos. Tem um marco regulatório de saneamento, mas a gente não costuma botar em prática nos municípios. A Lei 2035 é maravilhosa, fala de tudo isso, mas ainda boa parte no Brasil é utopia. Mas sempre fala da questão da gente separar. Então, para ser sustentável, a gente tem que começar lá na origem, na segregação. Eu preciso separar o resíduo, eu chamo de manejo diferenciado, colocar o resíduo separado nas caixinhas, ou seja, transporte separado, e ir para lugares diferentes. O intuito de construção na minha casa, eu tenho que contratar uma empresa credenciada que aqui tem em Juazeiro, Crato, que é uma caixa de container, que aí tem que ir para um local para ser reciclado ou aproveitado. O resíduo da minha casa, por exemplo, o resíduo seco de embalagem, eu posso ir para um galpão de triagem e não ir para o aterro. E a minha matéria orgânica separada, eu mando para a compostagem. Quiçá tivéssemos esse sistema funcionando. O que é que sobraria? Papel higiênico. Eu não sei que alguém aqui consiga reciclar papel higiênico e me diga que vai ganhar um prêmio Nobel. Papel higiênico e outros que a gente chama de rejeito, que não aproveita mais nada. Aí sim, vai para um aterro. Quer seja o sanitário ou quer seja o adequadamente um aterro de rejeito. Com isso, a gente conseguiria ganhar. Então, qual é a dificuldade? A gente não separa na origem as coisas. Então, não tem sistema que funcione se não fizer um esforço de separação. E essa separação a gente chama de trabalhar com a visão de manejo diferenciado. Tá? E esse manejo diferenciado faz com que eu possa funcionar os PEVs, os LEVs, que são estruturas de receber coleta seletiva, ecopontos e etc. Tá? Isso aqui é um modelo tecnológico para uma região rural, onde boa parte, 60%, 70%, são resíduos orgânicos. Eu posso trabalhar uma visão de compostagem. E aí o governo do Estado, através da política do governo do Estado, do plano de gestão de resíduos, contratou um engenheiro muito bom lá de São Paulo, e ele trabalhou esse projeto que são a construção de centrais municipais de resíduos, que a ideia é separar o máximo que puder,
entra naquela central, na central o entulho está separado, o pneu está separado, que já vem separado, tem um galpão de triagem, tem uma área de compostagem semi-aeróbico e tem pequena célula sanitária até virar amanhã um aterro de rejeito. Se tivéssemos essa separação, teríamos esse funcionamento. E aí está sendo colocada essa ideia para os consórcios do Ceará. Aí vem uma pergunta: por qual razão os municípios não querem, estão dentro do consórcio, mas não trabalham para que o consórcio funcione? Porque é tão difícil falar com o meu vizinho. Porque é tão difícil falar com ele para resolver um problema comum dentro do condomínio. Porque é tão difícil eu partilhar com o meu vizinho, meu irmão do lado. E nasce daí essa dificuldade. E aí os prefeitos, o prefeito do outro lado, do outro município, eu não gosto dele, é do outro partido. E começa a misturar tudo e as coisas não andam. E não deveria ser assim. Os consórcios não rodam. E qual é a vantagem de consórcio? Num lugar tem um aterro sanitário por cada município, eu tenho um aterro para um conjunto de municípios. Imagine uma equipe só, quantidade de equipamento só, reduz pra caramba o custo de todo mundo. Eu divido as coisas com todo mundo. 2, menos áreas impactadas. Vai ter uma área só para cada município. Então, tem muitas vantagens. Eu vou dividir as informações da minha equipe, do departamento de limpeza, com a outra e vou aprender com o outro. Porque o outro está compartilhando comigo. É como vocês trabalham em equipe. Se trabalhar direitinho em equipe, um divide com o outro e vocês aprendem. Eu vou fazer um projeto de aterro, eu não sei CAD, mas o meu colega sabe. Vai me ensinar como mexer no CAD. É um aprendizado, é uma troca. A vida toda da gente é uma troca, gente. Afinal de contas, a gente, quando morrer, não vai levar para o caixão conhecimento não, que não vai caber não. Tá? A gente tem que deixar aqui e distribuir com todo mundo. O consórcio parte desse princípio. Não funciona por uma série de questões entre essas que eu falei. E aí, dentro do projeto do Estado, de uma visão sustentável, tem um picador florestal para triturar os galhos, que aí vira um composto maravilhoso. O entulho, triturar o entulho, hoje você tem estrutura de quebra de entulho, vocês são da engenharia civil da Mauê. O entulho é um material sustentável, que serve para fazer piso, tijolo. O professor Aécio trabalha com isso, desde que o professor Aécio ele trabalha com entulho de construção. A roupa dele já é empoeirada de tanto entulho. Então, o entulho tem 1000 soluções, mas o entulho misturado é um caos. Esse é o grande desafio, de segregar. Se eu misturo, piora. Eu tenho que separar. E assim eu conseguiria ter ganhos sustentáveis. A ideia de um galpão, modelo colombiano, de compostagem semi-aerado, que acelera a decomposição, um galpão de triagem de embalagem, está tudo isso no projeto. Tem alguns poucos consórcios começando a trabalhar isso. Aí a planta baixa, aí quando estiver faltando meia hora, me avisa. Chegou? Então eu vou correr. Aí aqui são plantas de lá. E aí tem várias tecnologias para os outros resíduos. Aqui um reator pirolítico, lá direito, lá em cima. E aí do lado um incinerador. Bom, e aí eu tenho rotas tecnológicas para cada tipo de tamanho da população que eu posso trabalhar. Os consórcios eu vou saltar aqui, mas tem essas vantagens aí, tá? A ideia de otimizar equipamento, mão de obra, reduzir custo, tem uma série de vantagens. Quais são as dificuldades? Disputas políticas, definição de localização de área, compatibilidade da opinião dos técnicos. E é engraçado que eu rodo muito essa questão no Nordeste de consórcio. Ninguém quer um aterro dentro do seu município. Mas quando descobre se construir um aterro no município, vai receber dinheiro dos municípios e todo mundo quer. Todo mundo quer. Que vai receber dinheiro. Até então, era problema, passou a ser uma solução. Então, veja que essa situação, ela continua
E isso precisa ser debatido. Vamos lá, tenho meia hora para falar de aterros sanitários e sustentáveis. Todo mundo acha que aterro sanitário, eu vou logo desmistificar, é aquele aterro que aproveita o sustentável, o biogás para gerar energia. É um aterro sustentável? Sim, mas não é só isso. Ele é sustentável também porque ele não vai poluir ou poluir menos. Tá? Então, um aterro de pequeno porte, que eu não vou aproveitar o biogás porque a quantidade é pequena, também pode ser sustentável. Tá certo? Ele é sustentável dentro dessa linha. Bom, considera que um aterro sanitário sustentável não provoca odor, não libera metano na atmosfera, é 21 vezes mais poluente que o CO2, por isso que nos aterros convencionais, no flare, na saída, eu boto fogo, eu transformo o metano em CO2. Já não estou causando problema de aquecimento global. O metano está sendo queimado na saída e transforma em CO2. Mas se eu aproveitar esse metano para gerar energia, melhor ainda. Mas também não é assim. Os cálculos hoje, os economistas ligados ao meio ambiente, apontam que precisa ter uma população em torno de 500 mil habitantes para poder ter um aterro de aproveitamento energético, por causa do custo-benefício. Já foi mais, agora está diminuindo, as tecnologias estão começando a ser fabricadas aqui. Então, e não forma lixiviados com alta toxicidade. Então, um aterro sustentável, segundo o professor Fernando Jucá da UFPE, ela é definida como sendo projetado para controlar as principais variáveis de comportamento, entre eles estabilidade, produção de biogás e geração de lixiviado. E ainda tem uma série de vantagens ele ser sustentável. A ideia é eliminar compostos orgânicos voláteis, gases de estufa e outros maus cheiros, projetado com a engenharia necessária para eliminar tanto a contaminação das águas subterrâneas quanto a necessidade de custo de monitoramento, eliminar ou diminuir os custos de encerramento por causa da longa vida das instalações e permitir que o solo seja reutilizado em uso diferente do aterro sanitário. Quando se faz um projeto de aterro sanitário, eu preciso afirmar para o órgão ambiental o que é que eu vou fazer com esse troço depois que o aterro encerrar. Eu preciso dizer o que vai acontecer, porque ele vai continuar gerando, a operação acabou, biogás por um bom tempo e o lixiviado, tá? Que eu prefiro chamar a pessoa de líquido percolado, certo? Mas lixiviado, aqui porque a professora chama lixiviado, o Fernando Carlos lixiviado, eu sou rebelde, chamo líquido percolado. Vamos lá. Como fazer isso? Então eu tenho que encontrar um monitoramento e controle. Vai chegar a hora que vai parar. Ele estabilizou. E eu tenho um monte de material ali, mineralizada boa parte. E o que fazer com isso? O que é que acontece nos grandes aterros americanos? Transforma em campo de golfe, em campos de futebol. O americano voltou, aprendeu a jogar futebol, né, depois do Pelé. E agora eles estão querendo fazer aterros, grandes campos de futebol. E aqui no Brasil, são áreas praticamente abandonadas. Hoje é que o órgão ambiental exige o que fazer. Eu posso fazer praça, eu posso fazer um monte de coisa. Isso também é sustentável, porque eu vou devolver para a população uma área que eu ocupei. E aí existem vários critérios ambientais, tá? E aí a gente tem que entender, entrando na questão do aterro energético, de aproveitamento do biogás, que eu tenho alguns fatores, isso é muito importante, que influencia a geração de biogás. Ou seja, como a questão do crédito de carbono é importante, quem gera energia, ou quando eu queimo e transformo em CO2 e entra uma rendazinha para uma economia acessória para o aterro, eu preciso saber que tipo de aterro eu vou construir para gerar muito biogás. Antigamente, os projetos de aterro sanitário não queriam que gerasse biogás, porque se jogava na atmosfera. Hoje em dia, não, é o contrário, todo mundo quer biogás. Quais são os elementos mais importantes para gerar biogás? Vamos supor que vocês serão fazendeiros de aterros energéticos. Vão construir um aterro para gerar biogás. Então, eu preciso de uma composição de resíduo com maior percentual de resíduo orgânico, obviamente, porque eu vou gerar mais biogás. Eu preciso saber dos tamanhos das partículas. Quanto menor a partícula, quanto mais eu triturar,
a partícula, mais eu vou ter espaços vazios entre os grãos, e aí vai poder fazer com que eu consiga gerar o biogás. É aquela coisa, 1 quilo de carne moída em cima da mesa, uma mesma carne não moída, que é que se decompõe mais rápido? A carne moída. A temperatura, tem que ter uma temperatura ideal, bom para a nossa região. A idade dos resíduos também, sempre alimentando com resíduos novos. A umidade também, por isso a recirculação do chorume ajuda quando eu tenho umidade baixa. O pH neutro, cobertura do aterro controlando a saída dos gases para não perder biogás e uma operação com muita compactação. São elementos para um aterro energético. E quanto mais alto, melhor, porque as condições são anaeróbicas. Aqui você tem uma planta de valorização energética, e aí eu tenho possibilidade nos aterros sanitários de gerar energia ou metano levar para uma estrutura que é o caso do aterro de Calcaia. Aqui as comparações para o lixo, a energia vinda do lixo. Então eu tenho umas duas possibilidades de comercializar. Gerando energia, saindo a rede de energia elétrica, como o aterro de Salvador tem, diretamente do aterro, ou gerar o biometano, ou seja, eu vou limpar aqueles gases, que são uma mistura de vários gases. O metano ele representa de 55% a 65% do total dos gases. O segundo é o CO2, 45%, 50%. O restante são os outros gases pequenininhos. E aí eu vou vender. Hoje o biometano no Brasil é mais negócio ter de que energias elétricas saindo do aterro. Por quê? Porque na competitividade com energia elétrica, a gente perde sempre. Nossa energia elétrica no Brasil é muito baixo o valor. E a venda não dá para concorrer com as estruturas de energia no Brasil. Então você tem no Brasil várias usinas de geração de energia elétrica e de biometano. Biometano agora está todo mundo pensando nisso. Tá? A produção do biometano para purificar o biogás, a gente tem que analisar na maioria desses gases aí. E nós temos um aterro muito bom, que é o aterro de Calcaia, o ASMOC, o ASMOC 2, que tem que todo o biometano ele é vendido numa rede que vai para a Cegás, e a Cegás vende para as indústrias. Então a Cegás nasceu em 2014, assinou o contrato em 2014, e a partir de 2017 começou o gás ser retirado do aterro, e que evita mais de 610 toneladas de CO2 lançado na atmosfera, eu acho que essa quantidade dia. Isso aqui é a planta do aterro de Calcaia. E aí ele tem é muito interessante essa visita, se vocês puderem ir. E você tem uma possibilidade de aproveitamento desse biogás de uma forma muito interessante. Aqui sou eu bebendo água depois de ser tratado do chorume. Claro que eu não bebi porque eu não sou doido, né? Você não estava aqui. Mas o fato que é exatamente o tratamento, gente, do percolado. Água limpinha, tá? Água limpinha, através de um sistema simples chamado osmose reversa. Simples. Funciona perfeitamente lá. Tá? Ele é o do lado aqui é o gerente do aterro, o gerente geral da Marquise. E aí você tem que ter monitoramento, equipamentos, gás e tudo. Então o que acontece? Você tem um aterro sustentável, nesse caso um macro aterro. Fortaleza e Calcaia junto colocam 4.700 toneladas de resíduo por dia, comparado com Juazeiro, que eu não tenho um número, mas eu fiz essa conta na hora do almoço com a professora, imaginando a população de 350 mil de Juazeiro, lutando 1 quilo habitante dia, são 300 a 350 toneladas a dia. E lá 4.400 toneladas a dia. Ainda não é suficiente um aterro aqui, só Juazeiro, para um aterro de aproveitamento do biogás.
Mas somando os outros municípios, chega bem pertinho e dá certo. Funcionaria perfeitamente isso. E tem até uma empresa aí, parece que ganhou a licitação, que está tentando pensar nisso. Mas precisa do lixo de Juazeiro. Se Juazeiro não quiser botar o lixo lá, não vai funcionar uma aterro energético. Ninguém é doido, porque não tem como produzir. Certo? Quantos minutos, meu amigo Aécio? 20? 10? Ele falou 5, mas eu estou tentando ver se ele se convence. Bom, aí a captação do biogás. Aqui é um aterro em São Paulo. Veja que cada pontinho de aproveitamento do biogás são tubulações, ou seja, a ideia é botar muito paliteiro dentro do aterro para captar muito biogás. Veja que é uma operação totalmente diferente de um aterro convencional, tá? E que como é que é gerada o biogás. E esses aterros, gente, o Brasil tem a possibilidade de ter nas suas grandes cidades esse tipo de aterro, tá? E é isso que a gente está sonhando, com o aproveitamento desse biogás para reduzir a energia elétrica que nós temos. Bom, isso aqui é um medidor de vazão de biogás. Por que esse medidor é importante? Porque aí eu consigo. No aterro de Salvador, que eu fui 2 vezes lá, e a minha Disneylândia, andar em aterro sanitário. Minha grande Disneylândia é andar. Aí no aterro de Salvador, uns anos atrás, antes da pandemia, e lá tem um baita de um trator com roda dentada, tá? E eles compraram da China, mas é a imitação da Caterpillar, e uma célula que deve ter ali 400 por 400 de área, gigante. A drenagem de fundo são pedras, não é um dreno de espinha de peixe não, para captar o máximo de líquido para poder a descarga cair mais. E eu fui para cima desse aterro. Você sabe o que é estar numa área de 400 por 400 se você estivesse no oceano, fosse um navio, e aquele equipamento só rasgando os sacos, porque o saco atrapalha pra caramba, porque aí de um lado é como se fosse uma matéria orgânica, as bactérias não conseguem comer a matéria orgânica, e aí ele vai triturando para diminuir as partículas. Uma maravilha, gente. Uma maravilha. Aquilo ali é um sonho para qualquer lixeiro que trabalha andar num negócio desse, certo? Convido a vocês a trabalhar com isso. Vale a pena. Aliás, quem trabalha com resíduo se apaixona e não volta mais. Conheço um ex, não. Então, eles têm uma estrutura dessa interessante. E lá já sai energia elétrica. Lá em Salvador. No aterro lá da região metropolitana. Sai um tubo de biogás, que ele capta o gás sai e o líquido desce. Tá? Aí são vários tubos de biogás, a queima ali para não gerar gás metano e sim CO2. Isso aqui é um talude de aterro. E aqui é um cabeçote daí tem uma mangueira para poder captar o biogás. E aí em mangueiras, e essa mangueira vai ser purificado esse biogás. Então, o grande lance aí é purificar esse biogás. Purificou o biogás, eu vou querer só o gás metano, tá? Os outros gases eu solto. Aí, aqui no caso, nesse caso aí, gerando energia. Mas eu tenho aqui uma surpresa para vocês, que é isso aqui, para quem não conhece, e eu sou apaixonado de aterro pequeno porte. Depois minha mulher perguntou, por que tu gosta tanto de aterro pequeno porte? Ele disse, porque eu sou pequeno e gosto de aterro pequeno porte. Eu gosto das coisas simplificadas. Eu fui secretário em Quixadá, fui diretor, passei muita consultoria do interior, e veja as dificuldades que tem na nossa região do Nordeste. Não adianta importar tecnologia, tem que ter tecnologia simplificada para que as coisas aconteçam. O aterro pequeno porte eu implantei em alguns locais no Ceará. São aterros que aqui uma cobertura, que você coloca o resíduo com altura de até 3 metros, ele não vai gerar biogás, porque as condições são aeróbias. E eu não quero gerar biogás, para quê? Porque não vai produzir quase nada.
Nesse caso é o contrário, eu tenho que pensar o contrário, não gerar biogás e pouco chorume. Então basta ter uma altura pequena, está resolvido o problema. E resolve o problema dos municípios, da grande maioria do nosso estado, no Nordeste. A regra é até 20 toneladas, mas se eu faço uma coleta seletiva bem feita, se o município gera 40 toneladas e 20 toneladas eu consigo ir para a compostagem ou para o galpão de triagem, eu chegar a 20 está resolvido o problema. Tá? Então esses aterros de pequeno porte, ele funciona como aterro sanitário. E que isso resolveria o problema dos municípios da grande maioria. E eu vou encerrar com essa frase, que pequeno é belo. Eu concordo com isso, sinceramente eu concordo. Máquinas cada vez maiores, implicando concentrações cada vez maiores de poder econômico, exercendo violência crescente sobre o ambiente, não representa progresso. Eles são a negação da sabedoria. Sabedoria exige uma nova orientação da ciência e da tecnologia na direção do orgânico, do suave, do não violento, do elegante e do bem. E aí uma frase do Papa Francisco, ele fala sobre a questão do meio ambiente e a questão do lixo, é muito interessante. Tem um livro que ele escreveu, Planeta Terra, é bem interessante. E aí é o meu e-mail, tá? E caso vocês queiram, temos aqui os professores que possam passar para mim, caso vocês queiram. Pois eu vou ficar aqui, não sei cadê o Edson. Aqui. Não sei se eu respondo pergunta, já. Ok. À disposição. Obrigado. Boa tarde a todos. Iniciando aqui. A gente está abrindo para perguntas, né? Ou algumas intervenções que queiram contribuir e perguntar ao professor Humberto Júnior, como eu conheço, grande amigo, militante da luta ambiental, né? A gente faz bastante tempo. E eu queria abrir agora para as perguntas de vocês. Aqui o microfone. Alguma pergunta? Não? Opa! Boa tarde. Essa é uma questão bastante complexa, do aterro sanitário. Eu queria saber como é que eu consigo ver se alguma possibilidade de estabelecer uma política para o mais rápido possível começar a sair do papel, porque na lei já existe, né? Eu queria saber como se nós vamos fazer. Você, melhor. O senhor ficou muito distante, né, gente? Boa pergunta. Isso é uma decisão política. Eu torço que o Ministério Público, que é um organismo que tem muita força, consiga pressionar cada vez mais os gestores municipais a resolver esse problema de zerar os lixões. Não é possível mais. O estado de Pernambuco, vizinho, praticamente zerou os lixões de Pernambuco. Por que Pernambuco conseguiu, o estado do Ceará não conseguiu? O Rio Grande do Sul, daqui do professor aqui, praticamente zerou os lixões. Paraná, Santa Catarina e o Ceará. Você sabe quantos aterros sanitários licenciados temos no Ceará? 6 aterros apenas. Tínhamos 12, viraram lixões por falta de cobertura de área, por falta de um monte de controle. Então, é uma decisão, mas o Ministério Público, eu torço que eles se empenhem cada vez mais e exijam que acabe com os lixões. Lixões na minha visão cristã, ecológica que eu tenho, o inferno é um grande lixão, certo? Então acho que é uma condição que depende. Os municípios pequenos não têm dinheiro, tem até um pequeno porte, resolve. Vai bem baratinho, tá? Eu não tenho dinheiro, vou juntar com 3 ou 4 e vou dividir. Tem um consorciado. Acabou. Imagina um aterro energético nessa região, todo mundo participando. O lucro dessa energia reduz o custo dos municípios na operação. Então,
Tem muitas maneiras de tentar resolver o problema econômico. Mais perguntas? Participação? Olá, boa tarde a todos. Eu fiquei curioso na questão da utilização do chorume. O senhor falou brevemente, mas aquele ponto me deixou um pouco curioso. O senhor falou que seria utilizado o chorume, né, que ele ia, no caso, sair da parte de baixo, né, e não fosse regar, né, circular, exatamente. Aí eu fiquei curioso, essa implementação, ela já está sendo feita através de bombas ou algo do gênero? Lá no ASMOC, sim, faz tempo que faz. No aterro convencional, quando não captava gás, já fazia e atualmente também. Agora, para que eu quero recirculação? Existe uma norma técnica para isso, é considerado tratamento. Porque eu acelero a decomposição da matéria orgânica, porque o nosso lixo é tão seco que as bactérias morrem de sede, então eu preciso umedecer. No momento que eu faço isso, através da inoculação na tubulação ou através da aspersão, são duas maneiras diferentes, parte dela evapora, e é bom, eu preciso diminuir essa carga de líquido dentro do aterro sanitário. É uma solução muito boa quando eu tenho um balanço hídrico negativo, que é a região nordeste, basicamente toda ela tem balanço hídrico negativo. Você fazer recirculação num local que chove bastante não é bom, porque você não vai aumentar a quantidade de líquido aí você. Ok, ficou bem explicado. Eu até fiquei pensando agora em questão da utilização da energia para alimentar essas bombas. E poderia ser utilizada a energia possivelmente gerada, né? E aí ficaria um sistema... Mas essas bombas são... O consumo de energia é tão pequeno, praticamente se usa um aterro pequeno, com captação de energia, para manter o aterro e a circunvizinhança do bairro vizinho, em termos de energia elétrica. Ok? Então, gente, muito obrigado, tá? E eu fico à disposição. Ok, Lois? Tem outra pergunta? Obrigado, Humberto, pela